Pouca gente se dá conta, mas o que é o inferno, segundo a Bíblia, vai muito além da imagem popular de fogo e demônios. Na Escritura, o inferno é descrito como um lugar onde a presença de Deus não habita, um espaço de total separação da luz, da vida, da esperança. É o destino final daqueles que rejeitam a verdade, não por acaso, mas por escolha contínua. Jesus foi quem mais falou sobre o inferno, e ele não falava para causar medo, mas para abrir os olhos. Chamava esse lugar de Gena, um vale fora de Jerusalém, onde o lixo era queimado dia e noite. Para o povo da época, Gena era um símbolo vivo de algo impuro, nojento, esquecido. Jesus usou essa imagem para descrever como a Bíblia descreve o inferno, um lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Mais do que punição, o inferno é a ausência completa de Deus. Imagine um mundo sem amor, sem perdão, sem justiça. Imagine uma existência onde o mal não tem freios e a alma sente sede de Deus, mas não encontra mais acesso à fonte. A Bíblia não detalha o inferno apenas para assustar. Ela revela isso como um alerta, um chamado à consciência espiritual. Apocalipse 20 fala do lago de fogo, reservado para o diabo, seus anjos e aqueles que rejeitam o livro da vida. Mas até mesmo ali há um propósito: mostrar que Deus respeita escolhas eternas, e o inferno é o resultado último de uma vida que insiste em viver sem Ele. O inferno, segundo a Bíblia, é mais que castigo. É a consequência definitiva de uma alma que se recusou a amar a verdade. Veja como é o inferno segundo a Bíblia e prepare-se, porque o que está nas Escrituras é muito mais profundo e aterrador do que qualquer filme ou lenda popular. A Bíblia não suaviza esse tema. Pelo contrário, ela revela o inferno como uma realidade assustadora, descrita com imagens fortes, simbólicas e muito reais. Em Mateus 13, Jesus fala de um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Essa expressão aparece várias vezes nos evangelhos e sempre associada a um sofrimento profundo, um lamento existencial, uma agonia que ultrapassa o físico e atinge a alma. É como se o inferno fosse a dor do arrependimento que chegou tarde demais. Marcos 9, 43, 48 fala de um fogo que nunca se apaga e de um verme que nunca morre. Não é à toa. O fogo representa julgamento e o verme a consciência eterna. Ou seja, no inferno, a alma revive continuamente o que perdeu, o que ignorou e o que escolheu. Como é o inferno na Bíblia? É um lugar de memória viva, onde cada decisão de afastamento de Deus ecoa para sempre. Inferno, segundo a Bíblia, também é um lugar de escuridão. Judas 1,13 menciona as trevas exteriores. Pense nisso. Um lugar onde não há luz, nem física, nem espiritual. Um lugar onde Deus não fala, onde o Espírito não consola, onde o tempo não corre. Apenas o silêncio e a dor existencial permanecem. E então vem a pergunta que ecoa nos corações: o que a Bíblia diz sobre o inferno? Ela diz que é real. Não é metáfora. É o destino final de quem escolheu caminhar longe da verdade. Não é uma punição cruel, mas a justiça divina em ação. A consequência lógica de uma vida que rejeitou o convite de reconciliação. Mas talvez o mais assustador seja perceber que o inferno não foi criado para nós. Em Mateus 25, 41, Jesus diz que foi preparado para o diabo e seus anjos. O homem só vai para lá quando insiste em seguir o caminho da rebelião. Como é o inferno, segundo a Bíblia? É um lugar de separação, agonia, consciência e juízo. Um destino para aqueles que, mesmo diante da cruz, preferem continuar de costas para Deus. Essa é uma das perguntas mais desconfortáveis que podemos fazer. O inferno existe, segundo a Bíblia? E por que o próprio Jesus, o príncipe da paz, o mestre do amor, falava tanto sobre ele? Sim,
O inferno existe e a Bíblia não o apresenta como símbolo ou alegoria. Ele é tratado como um destino real, definitivo e inevitável para os que rejeitam a graça de Deus. E o mais impressionante é perceber que Jesus foi quem mais falou sobre o inferno em toda a Bíblia. Nenhum profeta, nenhum apóstolo, ninguém mencionou o inferno tantas vezes quanto o próprio Cristo. Mas por quê? Porque aquele que veio salvar não evitou falar do juízo? Porque Jesus conhecia o peso da eternidade. Ele não veio apenas nos ensinar a amar. Ele veio nos alertar sobre o destino de uma alma sem arrependimento. Em Lucas 16, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. Não é uma história qualquer. Ali, ele descreve um abismo entre os salvos e os condenados. Um homem que viveu em luxo e desprezo aos outros agora sofria tormentos, implorando por uma gota d'água. Era tarde demais. Aquele homem sabia que o juízo era real e eterno. Como a Bíblia descreve o inferno? Como um lugar de consciência, de lembrança, de súplica que não é ouvida. E Jesus falava sobre isso não para assustar, mas para resgatar. Porque ninguém valoriza a salvação sem entender o que está sendo salvo. O inferno, segundo a Bíblia, é o pano de fundo sombrio que faz a luz da cruz brilhar ainda mais forte. Negar o inferno seria negar a justiça de Deus. Seria dizer que o mal pode permanecer impune, que a rejeição ao amor de Deus não tem consequência. Mas o Evangelho mostra o contrário. O inferno é o destino que Jesus veio impedir, com sua vida, sua cruz e seu sangue. Por isso, quando você se perguntar o que a Bíblia fala sobre o inferno, lembre-se, ela fala com dor, mas também com esperança, porque o Deus que avisa é o mesmo que oferece saída. A pergunta é direta, mas a resposta nem tanto. Onde fica o inferno segundo a Bíblia? Seria em algum lugar no centro da terra, em uma dimensão espiritual invisível, ou em um tempo futuro ainda por se cumprir? A Bíblia não nos dá coordenadas geográficas, mas nos oferece imagens espirituais profundas. Em alguns trechos, o inferno é chamado de abismo, como em Apocalipse 9, onde seres demoníacos emergem de um poço sem fundo. Em outros, é o lago de fogo, mencionado em Apocalipse 20 como o destino final do diabo, da besta e dos que não foram encontrados no livro da vida. Jesus, por sua vez, usava a palavra Gêena, como mencionamos antes, uma referência ao vale de Inom, fora dos muros de Jerusalém, onde o lixo e os cadáveres eram queimados continuamente. Aquilo era um símbolo real, visível, do que representava o juízo eterno. Mas o inferno na Bíblia não é apenas um local físico. Ele é um estado de separação absoluta de Deus. É como se fosse um lugar, no sentido existencial, onde a alma vive sem Deus, sem luz, sem consolo. E talvez por isso a Bíblia fale dele em termos tão simbólicos, porque o sofrimento ali não é apenas físico, mas espiritual e eterno. Teólogos ainda discutem: é um lugar literal ou figurado? Já existe ou só será inaugurado no juízo final? A verdade é que, seja como for, o que a Bíblia diz sobre o inferno é claro. Ele é real, está preparado e é o destino final daqueles que rejeitam a reconciliação com Deus. E talvez o ponto mais assustador não seja onde o inferno fica, mas quem estará lá. Jesus diz, em Mateus 7, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e eu direi, nunca vos conheci. Isso não é geografia, é julgamento, é destino. Então, onde fica o inferno segundo a Bíblia? Está onde Deus não está, está onde a graça não chega, está onde o coração humano, obstinado, decidiu viver e morrer sozinho. Quando se fala em inferno, a maioria das pessoas imagina o diabo como seu rei, sentado em um trono de fogo, governando as almas condenadas com prazer e crueldade. Mas como é o diabo segundo a Bíblia?
Será que essa imagem popular faz algum sentido diante das Escrituras? A resposta é impactante. O diabo não reina no inferno. Ele será julgado nele. A Bíblia nunca descreve Satanás como senhor do submundo, mas como um ser caído, vencido e destinado à destruição eterna. Em Ezequiel 28 e Isaías 14, encontramos retratos simbólicos de sua origem. Um ser criado com beleza, sabedoria e posição, mas que se corrompeu por orgulho. Como é o diabo segundo a Bíblia? Ele é descrito como o pai da mentira, João 8,44, o acusador dos irmãos, Apocalipse 12,10. E o inimigo que veio para roubar, matar e destruir, João 10,10. Ele odeia a imagem de Deus nos homens, e por isso tenta cegá-los com engano, distração e orgulho, mas ele não tem trono eterno. Apocalipse 20:10 revela seu fim, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. O mesmo inferno que ele tenta fazer os homens ignorarem será seu destino final. O inferno, segundo a Bíblia, é o juízo preparado não para os humanos, mas para o diabo e seus anjos, Mateus 25:41. Isso muda tudo. Satanás não é rei no inferno. Ele é prisioneiro, condenado, derrotado. A cruz de Cristo já selou sua sentença, e o lago de fogo aguarda apenas o tempo determinado por Deus. E aqui está a verdade mais dolorosa. Quem segue o diabo, colhe seu destino. Quem escolhe viver na mentira, caminha para o mesmo fim. Por isso, entender como é o diabo, segundo a Bíblia, não é apenas teologia, é sobrevivência espiritual. Ele não aparece com chifres e cauda. Ele se disfarça de anjo de luz. Ele seduz, promete, distorce. Mas no final, é só escuridão, dor e queda. E a única forma de vencê-lo é pela verdade da palavra, pelo sangue do Cordeiro, pela luz que expulsa toda a treva. Como a Bíblia descreve o juízo final e o inferno? Essa pergunta nos leva a uma das cenas mais solenes e arrepiantes de toda a Escritura. O tribunal do trono branco, descrito em Apocalipse 20. Ali, todos os mortos, grandes e pequenos, são ressuscitados para comparecer diante do justo juiz. Os livros são abertos, e entre eles está o livro da vida. Cada pessoa será julgada segundo suas obras, e aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Esse momento não será como um julgamento terreno, onde há espaço para recurso ou defesa emocional. Será a revelação plena da verdade. A verdade sobre cada coração, cada escolha, cada palavra, cada oportunidade rejeitada. O inferno, nesse contexto, é chamado de segunda morte. Não significa aniquilação, mas separação eterna. A alma que poderia ter vivido com Deus para sempre, agora viverá sem Deus, para sempre. Essa é a dor mais profunda, perceber com clareza absoluta o que se perdeu e que não há mais retorno. O que é o inferno, segundo a Bíblia? É o resultado do juízo. Não é uma arbitrariedade. Não é Deus punindo com prazer. É Deus confirmando a decisão que cada alma tomou em vida. Aqueles que desejaram viver longe dele, finalmente terão isso como destino. É por isso que Jesus insistia tanto em alertar. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O juízo final, segundo a Bíblia, não será um espetáculo, mas um veredito eterno. E todos que não estiverem cobertos pelo sangue do Cordeiro serão sentenciados. Essa cena mexe com o coração, porque ela nos lembra de que a eternidade não começa depois da morte. Ela é decidida aqui, agora. E cada escolha que fazemos aponta para um destino.
O inferno, segundo a Bíblia, é o fim daqueles que rejeitam a graça. Mas até o último momento, a porta da misericórdia ainda está aberta. O juiz que julgará no fim é o mesmo que clama por arrependimento hoje. Depois de tudo o que foi dito, surge a pergunta inevitável: como escapar do inferno segundo a Bíblia? Se o inferno é real, se o juízo é certo, se a condenação é eterna, ainda existe esperança? A resposta é um eco do próprio coração de Deus. Sim, existe. E ela tem um nome: Jesus. A cruz não foi um símbolo religioso, foi um ato de resgate. O inferno existe segundo a Bíblia, mas o Evangelho existe para impedi-lo. Quando Jesus foi crucificado, ele carregou não apenas a dor física, mas o peso do juízo. Ele desceu até a sombra do inferno, para que nós jamais precisássemos ir até lá. A Bíblia diz em João 3,18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, a salvação não é conquistada, é recebida. Não é por mérito, é por fé. A porta da graça ainda está aberta, mas o tempo é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Como escapar do inferno na Bíblia? A resposta está em um arrependimento sincero. Não é medo que salva, é transformação. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo e prepara os corações para reconhecerem o Filho. Atos 2 nos mostra milhares sendo tocados pela pregação de Pedro perguntando: o que faremos? A resposta ainda é a mesma: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. O que é o inferno segundo a Bíblia? Um destino real, mas não inevitável. Como escapar dele? Através da fé viva, do arrependimento genuíno e da rendição total ao Salvador. O inferno é a justiça, mas a cruz é a misericórdia. E Deus deseja que todos sejam salvos, inclusive você que ouve agora. Enquanto há vida, há tempo. E enquanto há tempo, há graça. Depois de tudo o que foi dito, surge a pergunta inevitável: como escapar do inferno segundo a Bíblia? Se o inferno é real, se o juízo é certo, se a condenação é eterna, ainda existe esperança? A resposta é um eco do próprio coração de Deus. Sim, existe. E ela tem um nome: Jesus. A cruz não foi um símbolo religioso, foi um ato de resgate. O inferno existe, segundo a Bíblia, mas o Evangelho existe para impedi-lo. Quando Jesus foi crucificado, ele carregou não apenas a dor física, mas o peso do juízo. Ele desceu até a sombra do inferno, para que nós jamais precisássemos ir até lá. A Bíblia diz em João 3,18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, a salvação não é conquistada, é recebida. Não é por mérito, é por fé. A porta da graça ainda está aberta, mas o tempo é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Como escapar do inferno na Bíblia? A resposta está em um arrependimento sincero. Não é medo que salva, é transformação. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e prepara os corações para reconhecerem o Filho. Atos 2 nos mostra milhares sendo tocados pela pregação de Pedro, perguntando: o que faremos? A resposta ainda é a mesma: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. O que é o inferno, segundo a Bíblia? Um destino real, mas não inevitável. Como escapar dele? Através da fé viva, do arrependimento genuíno e da rendição total ao Salvador. O inferno é a justiça, mas a cruz é a misericórdia. E Deus deseja que todos sejam salvos, inclusive você que ouve agora. Enquanto há vida, há tempo. E enquanto há tempo, há graça.